Olá, meu nome é Caterine, eu sou estudante do curso de Medicina do Uniceub e eu sou autora principal do trabalho sobre pneumonite química intraoperatória, uma revisão de literatura. Inicialmente, eu gostaria de falar sobre os procedimentos cirúrgicos, uma vez que eles são necessários para o tratamento de diversas patologias. Estima-se que ao ano ocorrem 234 milhões de cirurgias no mundo. Vale ressaltar que esse dado é de 2019, ou seja, antes da atual pandemia que estamos vivendo. Dentro dos profissionais da sala cirúrgica, a ação do médico anestesista é fundamental para garantir o sucesso do procedimento, uma vez que ele irá manter a homeostase e fazer o diagnóstico precoce em detectar e intervir possíveis complicações. Durante o ato anestésico, um dos principais pontos é a indução anestésica, sendo que é neste momento que o profissional vai garantir a manutenção da via aérea pela intubação orotraqueal. É um ponto crítico porque durante esse processo o paciente vai apresentar hipotonia do esfíncter esofagiano inferior, somado à questão da inconsciência e a diminuição dos reflexos de proteção da via aérea, como exemplo, a TOPSE. Por isso, ele está sujeito a algumas complicações, como a pneumonite química, sendo que essa foi descrita pela primeira vez por Mendelssohn em 1946, a partir da observação de anestesias obstétricas. Em relação à metodologia, o trabalho foi baseado na PubMed, no Science Direct, no Cielo, a partir da pesquisa de termos como pneumonia, aspiração, jejum pré-operatório, pneumonia química, anestesia geral e esses respectivos termos em inglês. Ao total, foram selecionados 5 artigos, sendo estes de 2014 a 2020. A pneumonite química ela é um processo inflamatório, na maior parte dos casos não infecciosos, das vias aéreas inferiores. Pode ser causado pela anestesia geral, que causa a aspiração do conteúdo gástrico, sendo este com pH menor que 2,5 e um volume maior que 0,4 ml por quilo em relação ao peso do paciente. Pode ocorrer também a aspiração da bile, assim como agentes presentes no conteúdo gástrico, o que pode gerar, inclusive, um processo inflamatório infeccioso. Porém, como eu havia falado, a maior parte dos casos são não infecciosos, porque esse conteúdo gástrico ele é estéril. Então, ocorre o transporte através da traqueia e dos pulmões, em que a expansão vai depender do valor do pH e da quantidade de líquido aspirado. Para minimizar o risco de aspiração do conteúdo gástrico, há protocolos de jejum pré-operatório. Eles têm como objetivo garantir o esvaziamento gástrico, evitar broncoaspiração, vômitos e regurgitação. O procedimento cirúrgico por si só já é uma violação à homeostase do organismo, sendo que esse gera um processo de estresse metabólico, que é piorado por longos períodos de jejum. Esse estresse é um fenômeno fisiológico secundário a alterações catabólicas, sendo essas estimuladas pela mudança hormonal, em que ocorre o aumento dos níveis de insulina e a queda dos níveis de glucagon. Portanto, ocorre o consumo rápido da reserva do glicogênio do fígado, sendo necessário a ativação do processo da gliconeogênese, a fim de manter os níveis de glicose, principalmente para os tecidos dependentes, como o sistema nervoso central, medula adrenal e os eritrócitos. Na tentativa de amenizar esses danos perioperatórios, os protocolos de jejum, eles recentemente surgem com períodos mais amenos, principalmente em relação aos líquidos, o que permite um maior conforto ao paciente e um menor risco de hipoglicemia e desidratação, lógico, sem aumentar a incidência de aspiração pulmonar perioperatória. A pneumonite química ela é caracterizada pela lesão no parênquima pulmonar, que ocorre de duas fases. A primeira, ela é marcada pelo efeito tóxico direto do ácido gástrico no epitélio respiratório, o que leva a uma lesão da barreira alveolo-capilar e a destruição dos pneumócitos do tipo 1, que resulta, lógico, em uma lesão grave do endotélio pulmonar. Isso vai promover o aumento da permeabilidade e da infiltração. A segunda fase é mais tardia, ela ocorre depois de 4 a 6 horas e vai ser caracterizada por uma resposta inflamatória neutrofílica aguda.
o que vai levar à perda da integralidade da microvasculatura pulmonar e o extravasamento de fluidos e proteínas para as vias aéreas e alvéolos. Os neutrófilos também desempenham um papel-chave no desenvolvimento da lesão pulmonar. Primeiro, pela liberação de radicais livres e de protease. Adicionalmente a essa resposta inflamatória celular, vai ocorrer também mediadores de respostas inflamatórias, elas locais ou sistêmicas, como as citocinas pró-inflamatórias e quimiotáticas e o fator de necrose tumoral alfa. A ativação do complemento também pode ocorrer. Dentro dos fatores de riscos, são aqueles relacionados ao retardo no esvaziamento gástrico, uma hipersecreção gástrica e fatores que favorecem o refluxo gastroesofágico, como, por exemplo, as cirurgias de emergência, em que não ocorre o tempo suficiente de jejum, a idade avançada, em que há a questão do controle do esfíncter esofágico inferior, assim como também os reflexos de tosse estão reduzidos devido ao processo de envelhecimento, as desordens de deglutição, a questão de gestantes e portadores de refluxo gastroesofágico. Dentro dos sinais e dos sintomas, destaques a laringobroncoespasmo, a taquipneia, taquicardia, cianose, hipotensão, hipoxia e síndrome do desconforto respiratório. Febre, e também pode ser assintomática em alguns casos, principalmente quando o conteúdo aspirado ele é inferior ao que eu já havia falado, né, maior que 0,4 ml por quilo, ou um pH que seja superior a 2,5. Dentro do diagnóstico, ele é favorecido, uma vez que, na maioria dos casos, essa aspiração do conteúdo gástrico, ele é observado pelo próprio anestesiologista, e isso favorece a questão da história e do quadro clínico. Poderá ser feito também uma radiografia do tórax e uma tomografia computadorizada para maiores detalhes. O quadro de pneumonite química intraoperatório apresenta significativa morbidade e, por isso, vai requerer uma maior atenção dos anestesistas. Durante o processo da anestesia, a ocorrência de aspiração é baixa justamente por a evolução e a tecnologia dos processos de anestesiologia. O método ainda mais indicado para a proteção da via aérea, como eu já havia falado, contra a aspiração, é a intubação orotraqueal. Em relação a diagnósticos diferenciais, eles são importantes, né, diferenciar das pneumonias infecciosas e de outros processos inflamatórios, pois esses vão alterar o prognóstico e o tratamento do paciente. Em relação à terapia e o tratamento, destacamos a manutenção das vias aéreas, o manejo do broncoespasmos, sucção, broncoscopia e intubação. É importante ressaltar também as considerações do histórico pessoal e familiar do paciente, os fatores de riscos que ele pode apresentar, assim como também deve ser solicitado e recomendado, portanto, a suspensão de medicamentos que interferem na deglutição. Por fim, como eu já havia falado, a importância do jejum pré-operatório por volta de 8 horas como uma medida profilática. Essas foram as referências que eu utilizei. E muito obrigada pela oportunidade.